Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus Missão dos 12, e eu quero compartilhar com os amados o tema argumento antibíblico. Mas antes eu quero convidar os amados para participar dos nossos cultos, dos trabalhos da Igreja de Deus Missão dos 12. Segunda-feira nós temos o nosso estudo bíblico, a Escola de Profetas, aonde você vai para aprender a poderosa palavra de Deus. Quarta-feira, aquele culto de louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso, e com temas variáveis, onde você vai aprender a palavra do Senhor. Sexta-feira, o culto de cura, libertação, batalha espiritual, aonde você vai para receber o poder, a presença do Deus Todo-Poderoso. E domingo, o culto, o derramamento do Espírito Santo, culto de doutrina, onde você vai aprender a doutrina básica da salvação. Os nossos cultos começa às 19 horas. Então você é o nosso convidado especial, amém? Eu quero falar sobre o tema argumento antibíblico. A Bíblia fala de 3 tipos de argumento. O argumento bíblico é um argumento que está todo pautado, fundamentado na palavra do Senhor. O argumento extra-bíblico é um argumento que não está inserido na palavra, mas ele não vai de encontro a nenhum versículo, nenhum mandamento da palavra de Deus. Agora, o argumento antibíblico, ele vai totalmente de encontro à palavra do nosso Deus. E isso você tem que olhar com bastante atenção, analisar, porque Paulo fala que se um anjo descer do céu, trazendo um outro evangelho, diferente do que está escrito na palavra, que seja anátema, maldito, mentiroso e amaldiçoado. E eu quero compartilhar com os amados sobre o argumento antibíblico. E no livro de Gálatas 1:6-9, Paulo fala assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, meu querido Paulo estava falando assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Nós hoje vivemos a era da graça. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. As 7 eras da dispensação: era da inocência, consciência, autoridade humana ou governo humano, era da promessa ou patriarcal, era da lei, era da graça, e depois virá a era milenar. Então, meu querido, nós vivemos a era da graça, Romanos 5:20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. A Bíblia fala, 2 Coríntios 8:9, conhecereis a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A bênção apostólica, o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Então, o fim da lei é Cristo. Nós vivemos pela graça,
é um favor imerecido de Deus para comigo, para com você, para com cada um de nós. E Paulo continua: mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Meu irmão, nós não podemos aumentar ou diminuir nada da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela pode ser repetida, ela só não pode ser aumentada e nem diminuída. Analisa tudo dentro da palavra. Se está na palavra, é de Deus. Se está fora da palavra, não vem do Deus Todo-Poderoso. Segundo João 9:10, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, ultrapassar é ir além, e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. A doutrina de Cristo é quando você vai ver os evangelhos, você vai ver o que Jesus pregou, você vai ver o que Jesus falou. Quando lá na transfiguração aparece Moisés e Elias, Moisés representando todas as leis, Elias representando os profetas, e uma voz do céu de repente fala: este é meu filho amado, no qual me comprazo, no qual eu tenho alegria, no qual eu tenho prazer. A ele escutai. Então, você tem escutado o que Jesus tem falado, meu amado? Nesses últimos dias, Deus fala através do Filho. Jesus, ele é a boca do Deus Todo-Poderoso falando conosco. Os profetas, eles profetizavam assim: assim diz o Senhor. Jesus não, eu porém vos digo, porque Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é a palavra viva que está nos céus, à direita do Pai, intercedendo por nós. Jesus é a palavra escrita aqui na terra, para que nós venhamos obedecer, praticar em nome do Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus, ela é o GPS do crente, ela tem a resposta para as nossas perguntas. A Bíblia Sagrada, ela é a boca de Deus falando conosco. Examina tudo dentro da palavra, texto, contexto. A Bíblia, ela é escrita para 3 tipos de pessoas: judeus, gentios e a igreja do Senhor, a igreja que foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Segundo Coríntios 4:2-4, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Adulterar é falsificar a palavra de Deus, é trazer um ensino errôneo, errado, e infelizmente o inimigo tem usado pessoas para trazer uma palavra engodada, deturpada, falsificada, e o diabo, ele tira a palavra da mente, do coração de Eva e coloca a sua palavra. Então nós temos que ter muito cuidado. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade, as 5 colunas da verdade. O Pai é o Deus da verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade, a palavra de Deus é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, e a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus com D minúsculo, o Deus deste século, o Deus desse mundo, o diabo,
fechou o entendimento dos incrédulos. Então o diabo fecha o entendimento das pessoas para que eles não venham entender, não venham compreender. Mas Jesus é diferente. Ele abriu a mente dos discípulos para que eles compreendessem a palavra, abriu o coração de Lídia. Pede para Jesus, ele vai abrir a sua mente, ele vai abrir o seu coração para você entender a palavra como ela é, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 1 Coríntios 4,6, Paulo fala: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça. Não ultrapassar é não ir além daquilo que está escrito. O que o Senhor mandou o seu povo, os seus profetas, os seus servos escreverem, é suficiente para nós conhecermos o plano de Deus, o projeto de Deus, para conhecermos o Deus Todo-Poderoso, conhecer a obra salvífica do Senhor Jesus, conhecer o Espírito Santo, é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, ele fala, João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam, que testemunham de mim. Examina as Escrituras, meu querido, em nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios 11, 3, 4. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, olha para você ver, outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o recebais. Então, um Jesus diferente, um Espírito Santo diferente, um evangelho diferente. Então nós temos que olhar, examinar para não sermos enganados, não sermos confundidos, não sermos ludibriados pelos falsos profetas que andam por aí deturpando a palavra de Deus, mercadejando a palavra de Deus, que não tem compromisso com a verdade, que não tem compromisso com a palavra do Senhor. 1 Pedro 4,11, se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. E 2 Coríntios 2, versículo 17, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, meu querido, tudo que você vê alguém falando a respeito da palavra, analise, examine a palavra, texto, contexto, para ver se tem base, para ver se tem fundamento, porque falsos profetas têm andado pelo mundo afora, enganando as pessoas, mas maior é quem está conosco do que aqueles que estão lá fora. Quem está conosco é o Deus Todo-Poderoso. Pede Deus sabedoria, pede Deus discernimento. Existem 3 tipos de doutrina: doutrina de Deus, que está no singular, doutrina de homens, doutrina de demônios, e pessoas confundindo uso e costume com doutrina, tradição com doutrina. Então, que Deus venha abrir a sua mente, que Deus venha abrir o seu coração e que você venha entender a palavra de Deus para obedecer, para praticar, para que você venha ser salvo e venha morar nos céus. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com os amados. Fica todos com Deus.